Vem cá, você sabe qual que é a lua certa de plantar mandioca? Não é essa que você está pensando, não. É a minguante, viu? A mandioca que é um produto muito versátil, amplamente utilizado dentro do nosso país, né? Uma cultura que particularmente eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã. Né? Aqui em Goiás a gente consome ela de cozida, frita, congela para cozinhar depois, enfim, uma gama de possibilidades, além da utilização dentro da própria indústria também. E nesse episódio vamos abordar aí sobre a produção da mandioca para você que quer plantar, para você que já produz, trazendo insights valiosos para você. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de formação e comunicador por opção, trazendo para você sempre os melhores insights e assuntos do agronegócio que acontecem no Brasil e no mundo, sempre trazendo pessoas com conhecimento acima da média nas suas respectivas áreas de atuação. E hoje, seguindo o nosso roteiro, não sendo diferente, né? Ele que é produtor de mandioca aqui no estado de Goiás há alguns anos. A operação dele já vem crescendo ano após ano. Vai compartilhar com a gente muita informação, porque a mandioca tem uma importância muito grande dentro da cultura brasileira. E é um alimento que atravessa gerações e carrega consigo história, identidade e tradição. Presente desde os povos indígenas, a mandioca teve sempre um papel fundamental na alimentação e na organização social, sendo muito mais do que um simples cultivo e um símbolo da nossa formação cultural. Nosso convidado de hoje, ele é empresário, agricultor e especialista no cultivo de mandioca de mesa. Nós estamos falando do Gustavo Fantes. Seja bem-vindo, Gustavo. Valeu, Pedrão. Você tá bom ou não? Tô bom demais. Gustavão é um grande produtor que eu tive a honra de conhecer. Também no primeiro ano da produção da mandioca dele, tive a honra de poder participar lá junto com ele, na elaboração do projeto agronômico, da parte técnica ali. E foi um desafio muito grande, que a gente sempre sabe que geralmente o pessoal começa a plantar mandioca como quem não quer nada, mas aí a hora de ver, o negócio toma outra proporção, né, Gustavo? Foi importante a sua ajuda lá pro primeiro passo, né? A gente estava bem perdido e falou, vamos achar alguém para dar uma força lá. E você já tinha plantado antes, né? Você já foi produtor também de mandioca. Já tinha produtor há um tempo. Eu falei, vamos pegar alguém que já tem experiência para dar um passo inicial aqui, né, na produção. Foi muito top. Não, você sabe o que eu aprendi mais? O que eu mais aprendi com a mandioca, que eu acho que eu até comentei com você, né, Gustavo, durante o nosso projeto, é que o mercado da mandioca, cara, o dono desse mercado é muito mais quem vende do que quem planta. Você concorda comigo ou não? O atravessador, ele muitas vezes ele consegue lucrar mais que o produtor. O produtor ele vai ter uma vantagem maior na escala, né? Ele vai conseguir escalar assim, mas tem muito atravessador que muitas vezes, comparado ao produtor pequeno, ele vai ganhar mais do que o produtor, assim, né? Mas eu acho que assim, a gente às vezes pensa, falando do atravessador, como um termo pejorativo. Mas, cara, eu acho que ele também é um elo importante dessa cadeia, porque sem ele a gente não tem ali o escoamento da produção, né? Porque a mandioca de mesa, diferente da mandioca de indústria, né, Gustavo? O produtor que produz essa cultura, ele tem que não só ser produtor, mas ele também tem que ser vendedor e também tem que ser entregador, né? Ele é um elo que ele vai facilitar, né? Ele vai facilitar para o produtor. É justo ganhar a parte dele. Sim, claro. Ele vai facilitar essa intermediação, né? Entre o produtor e o consumidor final. Então, cada um tira sua fatia ali, dá para todo mundo ganhar o seu, sem problema. Perfeito. Gustavo, me conta aí, cara, há quanto tempo você já produz mandioca? A gente está indo para o terceiro ano agora, o terceiro ano seguido exclusivamente com mandioca. Primeiro ano você começou com que tamanho de área? Foram 2 hectares que a gente... 2 hectares? 2 hectares, 20 mil metros quadrados? 20 mil metros quadrados, E no segundo ano? Segundo ano a gente foi para 10 e agora a gente está indo para 22 hectares. Caramba, de mandioca de mesa. Imagina esse homem daqui 5 anos aí. Amém. Gustavo, aí, conta pra gente como é que foi a experiência desse primeiro ano aí, desses 2 hectares aí. O que você sentiu? Cara, como tudo que a gente começa, tudo muito difícil, né? Então a gente sem experiência ali na agricultura, a mandioca ela tem muito problema com mato, com praga, né? Apesar dela ser uma cultura muito rústica, a gente sempre pena ali com alguns problemas que tem, com mosca branca, essas coisas. Mas a vantagem é que começou com a área pequena, então o prejuízo é menor, né? Vai ser tudo... Se der errado. Se der errado, tudo que... Mas deu errado no primeiro ano? Não, deu errado. Mas assim, o risco é menor, né? O risco é menor, né? Tanto Mas... é que
Tem até um investidor famoso aí, né, na área do mercado financeiro que ele fala assim, né? A hora que a maré abaixa, a gente vê quem tá pelado, né? Então, assim, e se você vai começar um projeto de uma área que você não tem experiência, você não conhece, você não vai começar plantando 20 hectares. É. Você começou plantando 2 para você entender como é que funciona. Provavelmente se a gente tivesse começado plantando 20 hectares, a gente não estaria mexendo com mandioca hoje, Já tomando uma pregada. porque você conter ali um dano de uma área menor é muito mais fácil do que de uma área maior, né? Então, o primeiro ano foi meio complicado, mas o segundo... Desafiador. Desafiador, Mas aí, o segundo ano a gente já tem experiência, você já não precisa mais, igual, por exemplo, ter alguns investimentos que você tem na primeira área. Mandioca é uma das poucas culturas que, por exemplo, você não precisa ficar investindo em semente todo ano, né? Você investe uma vez só e como a propagação é vegetativa, né? Propagação vegetativa, você não precisa mais comprar semente, igual no milho, na soja. Então, você já não tem esses investimentos, você já tem uma terra mais adubada, igual algumas áreas que a gente está plantando agora, área de abertura, né? Transformando pasto em lavoura. Então, o primeiro ano é sempre um gasto maior e os segundos anos vai ficando mais tranquilo, né, esse manejo. Uhum. E primeiro ano, você lembra qual foi a produtividade por hectare? Média de 20 toneladas por hectare. Média de 20 toneladas, não uma carreta por hectare. Por aí, E como é que foi o comercial dessa primeira área? Cara, é bem tranquilo. Lá a gente planta em um povoado, então lá é bem movimentado, passa muita gente na porta, não é uma área exclusivamente rural, sabe? Então lá onde a gente planta passa muita gente na porta, então só do pessoal ver eles já tem um interesse em comprar, né? Já sai um pouquinho ali na porta. E a demanda de mandioca é muito grande, né? A demanda de mandioca é muito grande, principalmente naquela época ali que ela para de cozinhar, tem esses detalhes, né? Então se você tiver uma mandioca boa é muito difícil você não vender ela, né? Porque a mandioca ela tem várias aplicações, né? Você pode comer ela cozida ali no churrasco, você pode fazer um quibe, você pode ralar ela para fazer um mané pelado. Então, farinha. Então você tem várias aplicações ali, então é muito difícil você não vender a mandioca, né? Você fica um pouco sujeito ao preço de mercado, né? Isso aí é normal. Mas não vender, praticamente não existe essa possibilidade. Difícil, né? É difícil. Até porque aqui em Goiás, né? Explicando porque a nossa abrangência é nacional, aqui em Goiás a gente tem um costume, né? Tem muita... chama jantinha aqui em Goiás. O que é a jantinha? A jantinha é um espeto de carne com um arroz, um feijão tropeiro e uma mandioca de acompanhamento. E aqui, cara, cada esquina movimentada tem uma jantinha, né? E aqui a gente comercializa aqui, é vendido aqui em torno de 20, 25 reais uma jantinha dessa, que é um prato delicioso, super nutritivo, né? Bem completo, nutricionalmente falando. Sim. E esses espetinhos, eu lembro, Gustavo, quando eu era produtor de mandioca, chegava a produzir, cara, entregar em cada espetinho desse, às vezes 20, 30 quilos de mandioca por dia. A maior demanda no mercado que eu vejo assim é jantinha e para mandioca de mesa, né? Uhum. É jantinha e espetinho. São os maiores. Jantinha e espetinho não, jantinha e açougue. Os maiores compradores recorrentes. Os maiores compradores, que você tem que ir lá entregar toda semana, né? Então, uma jantinha pequena ela vai comprar aí 300 a 400 quilos por semana. Um açougue pequeno também, nessa faixa, 300 a 400 quilos por semana. E aí depois disso você tem padaria, né? Que compra bastante fazer mané pelado, você tem os outros. Mas a jantinha e açougue são os maiores consumidores. Cara, assim. eu lembro, na minha época, quando eu produzi 4 hectares. 4,8, foi um alqueiro de chão. E, cara, eu cheguei a entregar 2 mil quilos por semana. Não, e não é difícil. E não é muito. Não é muito. Você não faz nem cócega no mercado, assim. Exato. Quando a gente começou, eu falei, nossa, se conseguir entregar, vamos pôr 2 toneladas por mês. É coisa demais, né? Nossa, eu tô rico, né? Aí você multiplica pelo preço que você vende e você fala, nossa, eu tô rico, mas você vê que 2 toneladas por mês não é nada. O mercado é muito grande. Não, cara, e aí eu lembro que na época eu morava ali na região do bairro do setor Bela Vista. Aqui, ó. Ali no setor, perto do setor Bueno, aqui em Goiânia, quem conhece vai saber. E aí, cara, eu fiz um raio ali, sem brincadeira, Gustavo, eu acho que eram uns 4 quilômetros de onde eu morava, eu entregava os 2 mil quilos. E é igual você falou, não fazia nem cócega, porque eu já saía, já estava tudo encomendado, e eu fazia os pacotes de 10 quilos já, que eles me pediam para fazer os pacotes de 10 quilos. Só que não era embalado a vácuo, não era nada, era só porcionado mesmo, congelado, botava no pacote de 10 quilos, chegava lá já era 5 para um, 5 para outro, 5 para outro, 5 para outro, 10 para um, 20 para outro, acabou. Não, a demanda é altíssima, altíssima. A gente entregou também por um tempo, mas a demanda é gigantesca. E aí, beleza, aí você conseguiu escoar toda essa produção, esse primeiro a gente vendeu e aí plantou de novo. Assim, de um por um na distribuição, né? Tem o pessoal que compra que de outras empresas também que embalam, né, que entregam para o mercado, então o cara vai lá e compra 1 tonelada, compra 2 toneladas.
Aí ele paga menos, né, óbvio. Sim, não, é bem menos, porque ele não tem o custo de processamento, não tem a perca, né? Quando você tem a perca, você tem a média de 30% de casca, de ponta que perde. Que perde, então... Tem o tipo A, tipo B também? Tem. Então, média de, vamos pôr, hoje aqui em Goiás a média de R$ 1 o quilo, e a mandioca processada ela vai estar na média de R$ 5 o quilo. R$ 5 o quilo, processada. Essa é a diferença, processada, mas na porta do cara, né? Entendi. Então, essa é essa média. Gustavão, eu sei que você é o cara das planilhas aí, que você deve ter esses dados aí na ponta da língua. Você lembra quanto você gastou no primeiro plantio por hectare? Na média, em média foi em média 15 mil. 15 mil reais. Isso há 3 anos atrás. Hoje já diminuiu esse valor. Diminuiu porque você teve mais porque você dilui o custo, né? Você dilui o custo. Então, na área, né? A primeira área que a gente arrendou foi 2 hectares. É um valor que você paga por hectare. A segunda área, a gente arrendou já bem maior. Então, esse custo é diluído. Tem alguns custos que são, igual, por exemplo, rama a gente já não teve no segundo ano. Então, tudo vai diluindo, né? Então, hora de extrator, você consegue negociar melhor também. Porque tem mais volume. Você tem mais volume, você consegue tudo. Adubo, herbicida. Então, tudo você consegue diluir muito mais ali no custo. Então, hoje a gente consegue uma média ali de 10 a 12 mil por hectare de custo. De custo. É a média nacional aí, né? Eu vi gente falando aí que custa 8 mil, mas isso aí nós estamos falando demais. Às vezes mandioca de indústria, né? Não mandioca de mesa, né? Depende muito. É porque assim, a mandioca ela é uma cultura muito rústica, né? Então, pode chegar a 8 mil? Pode, mas você tem que ver qual é o tipo de manejo que tá tendo, né? Então, adubação que vai ser... adubação que geralmente o pessoal não faz, é muito difícil, muito né? difícil, né? Porque a mandioca, ela meio que aceita isso, né? Tem cara que pega pasta, ele só mete a grade niveladora, rama e já era. Mas só que quando você trata ela bem também, ela responde. Sim. Lá a gente está com expectativa esse ano agora de 45 toneladas por hectare. De uma variedade que é a BRS 429, que de mesa eu acho que é a número 1 hoje, né? De mandioca amarela de mesa, que tem um potencial de 100 toneladas por hectare, né? A gente ainda está longe ainda do potencial produtivo da cultivar. Então, a média nacional hoje, acredito, está na faixa de 15 toneladas por hectare, mais ou menos, o que dá uma vantagem para a gente econômica muito grande, porque o preço da mandioca ele é baseado na média que os outros produtores estão conseguindo produzir por mês ali, né? Então, a mandioca, por ser uma cultura muito esquecida, e a mandioca é muito difícil, herbicida, tem pouquíssimos, né? Não tem nada registrado, né? Tem muito pouco herbicida. Assim, tem as gambiarra, né? Que o povo faz no mercado, mas se der um problema, você não tem respaldo. Não, então, muita gente cultiva mandioca ainda igual o meu avô cultivava há 30 anos atrás, quando ele morava na roça, entendeu? Então, quando você tem um manejo mais bem feito, você consegue se destacar muito mais no mercado, porque enquanto a maioria está produzindo ali 15 toneladas por hectare, você está produzindo 40. Você está produzindo 40, 45. Aí você dilui esse custo. Você dilui e o preço médio da mandioca ali, igual eu falei, ele é meio baseado no que a maioria está produzindo, entendeu? Então você tem um diferencial no mercado para você ganhar muito mais dinheiro. Seria o equivalente a, vamos pôr, a média de saca de soja hoje é, sei lá, 60 toneladas, 60 sacas por hectare, 70, uma média, eu não entendo muito de soja, mas por aí. Seria o equivalente a um cara conseguir produzir 200 sacas, entendeu? Esse cara vai ter um lucro muito maior na mesma área, né? Porque o investimento foi o mesmo, Porque o investimento é próximo e o mercado tá pareado o preço ali com 60 sacas por hectare. Ele vai pagar baseado nisso. A partir do momento que você consegue produzir muito mais que isso, você consegue ganhar muito mais dinheiro. A mandioca você consegue fazer isso porque o milho e a soja é muito desenvolvido, né? Hoje você tem tratores, por exemplo, com GPS da John Deere, de outras marcas também, Valtra, Massey, que ele tem uma precisão ali de 3 milímetros de uma linha para outra, entendeu? A mandioca, ela tá há anos-luz disso. Isso aí não existe. Porque é uma cultura, né, Gustavo? Porque ela não, como você falou, ela é rústica, ela aguenta muito desaforo. Então, assim, ela não tem muito investimento. Por quê? Porque o produtor de mandioca, ele não compra tanto insumo assim. Não. Ele compra mais adubo, combustível, mais herbicida, fungicida, inseticida, muito pouco, né? Pouquíssimo. Pra não falar zero, né? Não, é perto de zero. Por exemplo, a gente tem uma plantadeira de mandioca. Aqui na região eu conheci eu e mais um que tem, pouquíssimos. A gente tem uma plantadeira de mandioca de 4 linhas. A adubadeira a gente tem que adaptar, porque a adubadeira é super pequena. Porque realmente os caras fazem, tipo assim, ninguém põe adubo em mandioca. Então a própria indústria já não tem um olhar muito assim para técnico demais. Para esse ramo, Não, aí você vê, né?
Isso que você falou, você conhece você e mais um que tem a plantadeira. E o que deve chover de gente pedindo sua plantadeira, aí você tá alugando Não, também. época de a gente presta serviço. Época de safra a gente presta serviço para quem não tem, né? Porque enquanto, vamos supor, pra você plantar 1 hectare de mandioca, você tem um gasto com um trator, se você não tiver a plantadeira, né? Você vai precisar riscar essa área, e depois você vai precisar mão de obra para plantar, você vai gastar... E é manual, né? Manual, você vai gastar lá, vamos pôr, de 5 a 7 diárias no mínimo ali, por hectares, com o pessoal que sabe trabalhar muito bem, para poder fazer um plantio bem feito. A nossa plantadeira, que é uma plantadeira já maior, de 4 linhas, que você já vai conseguir fazer ali de 12 hectares, 10, 12 hectares, dependendo do formato da área e tudo mais, né? Se não tem muita árvore, você consegue fazer, do relevo. Se o tiro é maior, você consegue fazer de 10 a 12 hectares no dia. Nossa, cara, rende muito, então. Porque, por exemplo, você pega uma plantadeira de 4 linhas, espaçamento de um metro, de uma linha para outra, a plantadeira andando ali a 5,5, 6 por hora. Né? Muito. Então, o rendimento é Altíssimo. altíssimo, né? E quanto que custa a plantadeira dessa? Nova hoje, uma plantadeira vai ser na média de 80 mil, 90 mil. Usada, você vai achar às vezes de 40, 50 mil, essa faixa. Se paga no primeiro ciclo. Se você prestando serviço, você paga. Vai paga. todo o investimento. E aí para puxar ela uns 50, um 275. Uma de 4 linhas tem um trator de 90 cavalos, pelo menos. A gente puxa com um 7630, que é um trator de 105 cavalos, mas um trator... Altra? Não, é New Holland. New Holland. 7630, New Holland. Mais um trator ali de uns 90 cavalos puxa. Uma de 2 linhas, um trator de 60 cavalos puxa tranquilo. Bom, cara, mas é que acho que agora que você tá nesse nível mais profissional da cultura, né? De 20 hectares, né, cara? Aí já... O jeito que você tem que se baratear seu custo é mecanizar o que der, né? A mandioca, ela... Em alguns lugares, o custo dela de mão de obra chega a 40%. 40% é altíssimo. Altíssimo comparado com outras culturas, né? Porque a própria... Até para você arrancar, para você colher, né? A maioria das partes é manual. Você tem alguns implementos, que é o fofador, que passa tirando ela da terra e tal, mas depois do fofador, que é o máximo que tem hoje, você tem que vir um cara ainda com podão, cortando, separando, pondo na caixa, pesando. Não existe uma colheitadeira de mandioca. Então, hoje... Já viu uma de esteira que ela passa assim, ó? Tá aqui a maniva lá, né? Assim, corta aqui e deixa assim só o cotoquinho lá. Aí passa uma esteira que ela vai correndo pra cima, você já viu? Eu já vi na internet, aqui no Brasil... No Brasil não tem, não? No Paraná ali, será que não tem? Até no Paraná, eu conheço uma plantadeira de mandioca que planta ramo em pé. Não, eu tô falando que colhe. Agora, que colhe, não. Que colhe, não. Tem na Tailândia, né? A Tailândia é referência em mandioca, né? Lá eles só plantam isso, basicamente, né? É um país do tamanho de Goiás, ou menor que Goiás um pouco, e que tem a produção maior que o Brasil inteiro de mandioca. Cara, não, eu vi, tem muita coisa lá da Tailândia mesmo. Você quer que eu vi um vídeo uma vez, nesse TikTok da vida aí? Os caras, velho, fizeram tipo uma cerca de mandioca. Eu vi. Você viu? Uhum. Botaram assim as ramas tudo assim, enfileiradas um do lado do outro, e eles ficam só cortando ali, ó. Aí no final, a hora que dá vontade, eles vão lá, pegam e comem a mandioca. Eu vi. Lá eles têm uma produtividade, chega a ser 60%, 80% maior que aqui no Brasil. Caramba. Mas é basicamente a única cultura que tem lá. Basicamente assim, a principal cultura, né? O carro-chefe. Não é variado aqui no Brasil, que a gente tem milho, soja, algodão, cana. Lá é basicamente só mandioca que eles plantam, né? E eles têm uma produtividade. E aqui os produtores estão tentando imitar algumas formas de plantio de lá para tentar aproximar essa produtividade, né? Uma das formas, inclusive, é plantando a rama em pé, né? Uhum. Cara, tem muita coisa aí, né? Nesse mercado aí da mandioca aí para desenvolver, ainda para crescer, porque é uma cultura muito subutilizada, é o que eu vejo pelo potencial que é não só produtivo, mas também nutricional, né, cara? Porque é um carboidrato composto ali que tem plenos poderes para substituir um arroz na refeição. Sim. Para substituir um pão, para substituir vários outros alimentos, né? E que eu acho que talvez, será que a gente se esbarra num fator cultural de consumo aqui? O que você vê? Aqui no Centro-Oeste ainda a gente consome bastante, não tanto quanto o Norte. O Norte é a região do país, ali, acho que o Norte e o Nordeste, onde a mandioca é mais presente, praticamente todo dia, né? O consumo per capita lá é maior. Absoluto, claro que é no Sudeste, né? São Paulo pela quantidade de pessoas, né? Mas no Norte e Nordeste o consumo per capita é bem maior. Aqui no Centro-Oeste ainda a gente tem bem forte essa cultura, mas
Acho que ainda tem Tem muito espaço para tem crescer, muito né? espaço ainda, cara. Acho que muito espaço, até por ser um carboidrato muito barato, né, cara? Muito barato, né? Muito barato. Cara, que massa, né? E aí, beleza, você gastou R$ 30.000 nesse primeiro ciclo aí, desses 2 hectares, e aí você lembra o que você faturou lá? Média de 50 mil, Lucrou 20 mil, então. 20 mil, é. De um ano para o outro, hein? É. Muito serviço, né? Assim, mas acho que valeu, foi a taxa do aprendizado. O importante é você entender, assim, que eu entendi, né? O mais importante foi o poder de escalabilidade, né? Então, às vezes, se você dividir 20 mil durante 12 meses, você fala assim, não é 2 mil por não é um mês. valor tão significante, mas quando você fala assim, pô, eu posso escalar isso aqui até que eu não vou nem fazer cócega no mercado. Aí já se torna muito mais interessante, né? Exato, aí a gente está falando de 20 hectares hoje, são uns, vai lá, se você tiver proporcionalmente, mas agora que você tem mais experiência, Sim. você diminuiu o seu custo, nós estamos falando de um lucro aí de 400 mil ano, né? 400 a 500 mil ano, É, por aí. não é? Por aí. Haja mandioca no mundo, né, Gustavão? E hoje, como é que você faz sua venda? Você sai batendo porteira nos estabelecimentos comerciais? Você tem alguém? Como é que você faz? Então, como a gente já está indo pro terceiro ano, acaba que a gente já tem os contatos, a gente já tem o pessoal que vende, então tem o pessoal Você que não precisa correr tanto atrás, né? É, porque mais o atravessador precisa do produtor do que o produtor precisa do atravessador. A mandioca, ela aguenta muito tempo ali debaixo da terra. Você não tá, Tá ruim, você você não, segura lá, você né? não tá perdendo, né? Não é igual o milho e a soja, né? Que deu. O milho Não. ainda segura um pouco, né? Mas a soja não, né? A soja você dessecou ali, você tem que colher e já plantar a próxima. A mandioca, vamos supor, você não vendeu, ela tá ali debaixo da terra, ela tá ganhando um pouquinho ali cada dia como se fosse uma poupança, entendeu? Então você tá mais tranquilo. E tá vivinha lá, né? Tá vivo, Então, o pessoal que fornece para verdurão, que fornece para supermercado. Então esse pessoal vai lá, pega o caminhão, já traz o pessoal que arranca, pesa e já leva, né? No começo você até vai atrás de alguém e tal, mas depois não é difícil vender, cara. Assim, é tranquilo. Não, e a hora que corre no mercado que você tem, e É, eu, quantidade, eu acho que o mais importante é você ter até meio clichê falar, né? Mas você tendo um bom produto, ele se vende sozinho, né? total. Ele se vende sozinho. Então, a mandioca, ela precisa cozinhar bem, e ela precisa, falando de mandioca de mesa, né? E ela não pode estar amargando, né? Você tem esses dois fatores aí que muita gente, por não cuidar muito bem da mandioca, e achar que a mandioca você pode fazer de qualquer jeito e tal, a mandioca, falta mandioca assim no mercado, essa mandioca boa, igual a 429 é uma mandioca muito cremosa, né? É uma mandioca com 5 minutos de pressão, ela já está cozinhando. Então, ela se vende sozinha, você tendo. Porque muitas vezes a mandioca não cozinha por conta de falta de algum nutriente no solo, alguma adubação que não foi feita. Calcário, né? Alumínio presente. Calcário, alumínio. O alumínio ele é impeditivo para a raiz crescer, né? Às vezes a mandioca tá amargando por conta de ataque de mosca branca, né? Hoje, aqui em Goiás, né? Não sei em outros lugares, mas aqui em Goiás, o principal motivo da mandioca amargar é isso, né? Dá uma virose, né? Da mandioca também. A mosca branca, ela suga a seiva da planta, né? E aí a planta, para se proteger, ela começa a produzir ácido cianídrico, né? E aí dá o amargor na mandioca, né? E aí você não vende a mandioca praticamente, né? Aí você... Você vende, mas você vende só uma vez. Você vai vender só uma vez, né? Porque o cara vai te xingar, né? O cara não vai comprar, o cara não vai comprar de novo, né? Então, você tendo uma mandioca boa, é tranquilo de vender. Não... Gustavão, qual foi o seu maior desafio aí que você enxerga nesses últimos anos aí que você cresceu tanto sua produção aí? Aqui você viu que foi o ponto mais crítico ali. Então, a gente pode até separar em duas partes. Primeiro, falando assim de tratos culturais, a mandioca, acho que talvez o maior inimigo seja a mata-competição, né? Porque pela falta de herbicida que tem para mandioca, não é igual o milho, que tem esses milhos aí que Tem atrasinho você lá. mete glifosato por cima e acabou, né? A mandioca não tem isso, né? Então, a mandioca sofre muito com mato e com algumas pragas, né? Mosca branca, mandaruvá, essas lagartas, tudo mais. E hoje uma demanda que não só na mandioca, mas que é geral, é a mão de obra, né? Muito complicado hoje. Mão de obra, porque a mandioca ela demanda muito isso, né? Você depende. Mesmo a gente tentando mecanizar ao máximo, com plantadeira e com pulverização e tudo mais, Ainda esbarra, né? ainda esbarra muito na mão de obra. Então acho que os maiores desafios hoje é isso. A venda acho que não é o mais difícil, né? Acho que de produção, acho que o mais difícil é isso.
Ih, você tá com um palavreadinho bem agronômico aí. Você viu, rapaz? Tô preparado. Você estudou, né? Estudei pra vir. Bom demais, cara. Não, é isso aí, né, cara? Eu acho que o mercado tá aí, tem oportunidade para todo mundo. E eu sempre digo, né, Gustavo? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? Não, tem muito Tanto de espaço, cara. informação que nós temos aí hoje disponível, um tanto de oportunidade mesmo, que você falou, né, cara? Hoje em dia a turma só quer mastigar água, né? Só quer moleza, né? Não, hoje em dia, com inteligência artificial, YouTube e tudo, cara, você já começa lá na frente. Antigamente, pra você produzir alguma coisa, você era um agrônomo, você tinha que pagar caro no agrônomo, ou você ia ter que ir numa biblioteca, não sei aonde, atrás de um livro, alguma coisa. E não tinha essa quantidade de informação, né? Hoje em dia, você acha informações, inclusive, de outros países, né? Como eu falei da Tailândia. Lá, por exemplo, eles já estão num nível tão avançado no cultivo da mandioca, eles têm um manejo de biológicos que eles pegam um biológico, por exemplo, de áreas bem áridas ali da África, de bactérias que ajudam ali para segurar a água, e eles jogam essa bactéria na mandioca, aí vai para a raiz, e aí em período de seca a mandioca consegue desenvolver mesmo em época mesmo em época de seca. Em déficit. Porque lá tem época de seca e tem as monções, né? Que é a época que chove Copiosamente. Chove copiosamente. Inclusive eles plantam naquelas leiras, né? Para ajudar a drenar a água, né? Então hoje você tem muita informação para você ter um cultivo muito acima da média, né? Hoje, voltando ao assunto, hoje 15 toneladas é uma média assim, que eu considero bem baixa, bem baixa, né? Pro Potencial. O potencial produtivo da mandioca. Gustavão, e se você pudesse virar pro Gustavão que estava começando lá 3 anos atrás, o que você falaria hoje? Putz, o que eu falaria? Não subestime o poder do mato, cara, porque o mato... Capim margoso. Cara, tudo, Margoso cara. é praga aqui no Goiás, né? Tudo, cara. Corda de viola. Margoso, fedegoso, corda de viola. Cara, eu vejo que corda de viola e trapoeraba... Corda de viola, ela atrapalha muito a mandioca, cara, porque enrola, né? ela enrola e depois você não consegue capinar. E é folha larga, né? Porque a folha fina, você ainda tem por exemplo, o cletodin, que você pode fazer o controle, né? Que tem registro. Para a folha larga, praticamente não existe, então... Só enxadox. Enxadox. Então, faça um pré-emergente bem feito, esse era o conselho que eu daria. Bom demais, Gustavão. Parabéns, cara, pela sua trajetória aí. Obrigado. Fala pro pessoal aí, seu Instagram da sua marca aí. A gente tá só no TikTok, que é Vale da Mandioca. Vale da Mandioca. Pode seguir lá que a gente tá sempre postando. Em breve mandando pra todo o Brasil. Amém. Pro mundo, talvez, né? Exportando. Amém. Isso aí, cara. Show de bola. Parabéns. É isso aí, moçada. Então, você que estava pensando em produzir mandioca, você teve aulas gratuitas aqui nesse episódio. E aí, já que nós te possibilitamos essa aula gratuita, você paga nós. Sabe como? Inscrevendo no canal aqui, deixando seu like, comentando, compartilhando e esparramando no mundo. Fechou? Você quer saber de tudo que acontece no Brasil, no agronegócio e no mundo? Acesse aí agro2.com.br e segue também o nosso perfil nas redes sociais, lá no @portalagro2. Fechou? Bora pro próximo!